Olá, eu sou o Flávio Simões, sou professor universitário e sou advogado. Eu atuo na consultoria jurídica para empresas e pessoas físicas e leciono na área de gestão e negócios. E nesse momento, eu queria deixar para você, na área da gestão, uma sugestão que talvez lhe possa ser útil. Eu vou deixar uma informação sobre a gestão de impostos estaduais e municipais em atraso. Como proceder? Qual é a sugestão que se tem para isso? Muito bem, nós sabemos que a legislação tributária nacional nos impõe uma carga tributária muito grande. Não são poucos os tributos que estão sobre os ombros de todo empresário de maneira geral. E, por força desta carga enorme de tributação, não é muito fácil manter o pagamento desses tributos em dia, atualizado, na forma correta. As dificuldades financeiras, elas são inerentes a todas as atividades, normalmente numa economia difícil como é a nossa. Muito bem, mas o fato de existir impostos em atrasos, o fato de você ter atrasado o pagamento dos seus impostos, não significa que você não tenha uma solução ou que você não tenha alternativas. Portanto, repare o seguinte, se você tem impostos atrasados e demora muito para adimpli-los, para pagá-los, você está sendo penalizado com uma carga severa de juro, correção monetária e multa. O poder tributante, o poder público, o credor tributário, ele nos impõe penalidades pelo atraso. E essas penalidades tratam-se exatamente dos juros, multas, correção monetária, e isto vai fazendo com que a sua dívida tributária, mais do que em atraso, fique muito grande, às vezes insolúvel. Portanto, não se deve demorar na busca de uma solução, de uma alternativa para isso. E a busca, uma das buscas, um dos caminhos que você tem para isso, é procurar o parcelamento desses tributos em atraso. E você me diria, sim, mas se eles estão em atraso, é porque eu não tenho condições financeiras para honrá-los, para pagá-los. Ótimo, mas a sua empresa precisa andar. E uma das questões necessárias para o andamento, para a sobrevivência, para a consecução da sua empresa, é a adimplência, é o pagamento dos tributos. Então, o caminho, a sugestão é a seguinte, faça uma análise da saúde financeira da sua empresa, veja como isso está, e se tiver ainda que mínima condição financeira, busque parcelar a dívida tributária. Os órgãos arrecadadores, os agentes arrecadadores, os credores tributários, eles com muita frequência abrem a possibilidade legalista, são possibilidades legais, de você parcelar a sua dívida tributária. Então, a considerar a modalidade tributária em que a sua empresa está enquadrada, a considerar o ramo de negócio da sua empresa, a considerar qual é a espécie tributária que você deve, ou que você está em atraso. Você deve procurar o órgão credor e, através dos sites ou da consulta direta a esses órgãos, procurar saber se já existe, na forma da lei, o momento e a possibilidade do parcelamento. E eu repito para você, via de regra, isto acontece. É muito comum, por exemplo, a possibilidade jurídica do parcelamento do ICMS, o parcelamento do ISS e de tantos outros tributos. Os tributos, de maneira geral, são passíveis de parcelamento na forma da lei. Muito bem. Qual é o momento ideal para que você busque esse parcelamento? O mais rápido possível. O mais rápido que lhe seja possível. O mais rápido que a sua empresa possa e deva fazer isso. Por quê? Exatamente para evitar que o transcurso de tempo crie um exagerado número de incidências sobre o seu débito. Quanto mais tempo, mais juro. Quanto mais tempo, mais correção monetária. Quanto mais tempo, maior ou o número ou o valor da multa sobre a inadimplência. Então, você deve sim procurar com rapidez os meios legais para o parcelamento da sua dívida tributária. Isto não é tão simples, mas não é complicado bastante para que você desestimule da prática desta atitude, de buscar esta atitude, de empreender nesse sentido.
Via de regra, é muito importante, é muito legal que você se utilize de um profissional que tenha experiência nisso. Você vai me dizer, mas eu vou contratar um profissional e, obviamente, isso vai ter um custo. Eu já estou com dificuldades, mas o custo-benefício da contratação deste profissional e da resolução que ele vai lhe apresentar, ele é muito interessante, ele é saudável, ele é factível, ele é muito aceitável, vale a pena. E mais, quando você procura este profissional, ele mais do que ter a expertise, a experiência na busca do parcelamento, ele também vai te oferecer outras alternativas, certamente. Você pode, através de profissionais qualificados, antes de fazer o pagamento ou de buscar o parcelamento, diligenciar nos processos administrativos que geraram os lançamentos tributários. Portanto, existe um processo, existe um procedimento, ainda na fase administrativa, que reconhece o lançamento e o débito tributário que pesa sobre os ombros da sua empresa. Por vezes, esses procedimentos têm irregularidades. Esses procedimentos podem conter vícios, podem conter erros. E em nome desses vícios e desses erros, a carga tributária que está sendo colocada nos seus ombros não tem pertinência. Razão pela qual cabem recursos e etc. Então, perceba, o profissional que vai buscar o parcelamento que nós sugerimos seja sempre muito rápido, não se deve demorar na busca do parcelamento, ele também investigará outros caminhos, muito possíveis ou muito razoáveis, para que você evite a maximização de uma dívida tributária. Não fosse só isso, nós precisamos considerar nesse momento que, em razão da pandemia que vivemos, Covid-19, o poder público tem disponibilizado, tem criado normas legislativas que facilitam a vida do empresário no que tange a pagamentos e cumprimento de obrigações, inclusive de ordem tributária. Isto também será apreciado e será adequado à sua necessidade. Portanto, uma das formas de gestão do seu débito tributário ou dos seus tributos em atraso é a busca do parcelamento, bem como a investigação, ainda na fase administrativa, para ver se essa dívida efetivamente está correta, se ela deve pesar sobre os seus ombros ou não. Entenda que buscar o parcelamento, ou buscar estes caminhos, ele é um procedimento muito salutar. Salutar para a sua empresa, salutar para a sua tranquilidade de gestor e a sua tranquilidade administrativa. Por quê? Durante o período do parcelamento, a sua empresa está regular com as questões tributárias. Enquanto estiver perdurando o parcelamento, você está regular. Você vai obter certidões positivas, certidões de débitos fiscais positivas, com efeito negativo. E isto vai te permitir transitar no seu meio de negócios com muita tranquilidade. O parcelamento vai evitar penhora, bloqueio de bens. O parcelamento vai evitar a ação judicial, a execução fiscal. O parcelamento vai manter você distante de eventuais restrições e fiscalizações que inibem a vida empresarial de maneira mais suave, mais tranquila. Enfim, buscar o parcelamento, buscar a investigação nos processos administrativos para ter certeza que a dívida que está sendo imposta sobre os seus ombros tenha cabimento, tenha lugar, é muito salutar, é muito importante. Vai aí, então, esta dica como sugestão para que você, tendo sucesso, boa sorte, busque este caminho e consiga dar resolução ao seu problema administrativo, especialmente no que tange à dívida de tributos em atraso. Um forte abraço, sucesso, até logo.